revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus, deu testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 2 da Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é o nosso manual. A palavra de Deus é o nosso caminho, é o manual de vida. E quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor nos visita para trazer a revelação. E é disso que neste momento eu quero tratar. A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela foi chamada para andar nos caminhos do Senhor. A Igreja de Cristo foi chamada para andar na revelação de Deus. Nós observamos ali no livro de Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 13, a seguir, bem até o verso 19, aonde Jesus está com os discípulos e ele começa a perguntar a cada um daqueles que estão ali: quem os homens aí fora dizem que eu sou? Quem o povo aí está dizendo que eu sou? E alguém vai dizer assim: olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista. E outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Cada pessoa deu ali um parecer a respeito de Jesus, baseado naquilo que eles ouviram. Então, quem vai dizer que Jesus é Jeremias é baseado naquilo que eles ouviram. Pois Jesus pergunta para ele: quem as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Então, baseado naquilo que eu ouvi, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Baseado naquilo que eu ouvi, estão dizendo que o Senhor é João Batista. E Jesus pergunta: mas e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? É interessante que o apóstolo Pedro vai dizer para Jesus assim: olha, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Jesus, o Filho do Deus vivo. E a resposta que Jesus vai dar para Pedro é muito forte, porque Jesus vai dizer: Pedro, quem te revelou isso não foi carne e não foi sangue. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Sabe o que ele está dizendo? Que o que Pedro disse ali, ele não aprendeu de homem. Não foi um homem que explicou para ele. Não foi uma escola teológica que falou isso para ele. Não pode ser um homem, não pode ser carne e sangue. Jesus vai dizer: não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu é que te mostrou, é que te revelou. Tu não aprendeu em uma escola, tu não aprendeu em uma escola teológica, tu não aprendeu de homem. Quem me revelou para você, Pedro, foi o meu Pai que está no céu. Está entendendo? Deus dá a revelação a Pedro de quem é Jesus. O primeiro ponto que a igreja, um homem, um filho de Deus, uma pessoa precisa saber, o primeiro ponto, a primeira coisa que alguém precisa ter é a revelação de Jesus. Tem que conhecer Jesus, saber o que ele foi fazer na cruz do Calvário, o resultado, os benefícios da cruz do Calvário. Só que isso, quem revela a verdade da cruz é Deus. Deus é quem revela. Deus revela quem é Jesus para mim. Esse é o primeiro ponto que eu preciso saber. Quem é Jesus? É isso que é a igreja. Eu quero intitular essa mensagem aqui, neste momento. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria o Espírito, a Palavra e a Igreja. O Espírito, a Palavra e a Igreja.
o Espírito não age sozinho, a palavra não opera sozinha. O Espírito e a palavra andam juntos. O que nós precisamos hoje, o que nós devemos ter, é a revelação de Jesus. A revelação de Jesus. E quem nos revela Jesus não é o homem, não é a teologia, é Deus. Há uma diferença entre a interpretação que os homens nos dão. Há uma diferença entre a interpretação que os homens nos dá e a revelação de Deus. Os homens tentam interpretar, os homens tentam explicar a respeito de Jesus, mas eles nada podem fazer se eles também não tiverem uma revelação de Deus de quem é Jesus. Se ele não tem uma revelação de Deus quem é Jesus, então ele nada pode fazer por mim, porque eu preciso da revelação e não da interpretação vinda do homem. Pedro recebe a revelação. Pedro recebe uma revelação de Deus, de quem é Jesus. Pedro recebe. Enquanto o homem ele recebe a revelação de quem é Jesus, então ele age na palavra de Deus. Ele age dando testemunho da palavra de Deus. Ele age sobre a palavra. Eu fico observando, porque quando alguém se manifesta para falar a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus, eu preciso saber quem é esse homem. Eu preciso saber quem usa esse homem. Qual é a revelação que ele traz a respeito de Jesus. Eu falei a respeito disso em um determinado sermão intitulado Discernir antes de falar. Eu preciso discernir este homem. Eu preciso observar se este homem está andando sobre a palavra de Deus. Se ele tomou Deus em sua palavra. Porque se ele vem e ele se auto-intitula um profeta, trazendo a mensagem, e a vida dele não condiz com a palavra de Deus, então esse homem não tem nada que possa me levar para mais perto de Deus. Não há nada nele que possa me levar para perto de Deus. Apenas palavras vazias, apenas palavras sem Espírito, sem o Espírito de Deus. Então, um homem, para poder falar a respeito de Jesus, ele precisa ter a revelação de Jesus. A igreja precisa andar na revelação de Jesus. E o que eu consigo observar hoje é que a igreja está sendo guiada por interpretações humanas. É que o povo de Deus está sendo guiado por interpretações que o homem tem trazido para ela, quando não deveria ser assim. A igreja precisa ser guiada por revelação. Revelação é revelação. Eu não estou dizendo a respeito desse monte de profetaiada que nós vemos nos dias de hoje, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo na boca deles. Eu estou falando de um profeta, eu estou falando do pregador da palavra de Deus, que está enquadrado nas Escrituras, porque o profeta é o pregador da palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e observo ali o sacrifício de Caim e Abel, eu observo que Abel não poderia entregar a Deus aquela oferta se não fosse revelado a ele. Se algo dentro de Abel, se o Espírito não sussurrou, se o Espírito Santo não tivesse sussurrado dentro do ouvido de Abel, ele não poderia ter dado aquela oferta que sobressaiu a oferta de Caim, e Deus se agradou da oferta de Abel. Agora observa que o povo, a família de Noé, e Noé não poderia ser salvo se ele não tivesse tido uma direção de Deus, uma revelação de Deus. Então, se ele não tem uma revelação de Deus, ele não poderia ter construído a arca. Moisés guia o povo ali no deserto por intermédio de uma revelação. E Deus vindicou o chamado de Moisés através dos sinais e prodígios, e as pessoas não poderiam se iludir com os sinais.
não poderia levar em consideração apenas os sinais que aconteciam através de Moisés, mas a vida, os frutos de Moisés, se estavam embasados com a vontade de Deus, se estava em comunhão com a vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo de número 6, no verso 63, que a palavra é espírito e vida. A palavra anda junto com o espírito e o espírito anda junto com a palavra, e os dois se unem em um só propósito, que é levar o homem a Jesus. Levar o homem a Jesus. O espírito não age fora da palavra. Um depende do outro, ou melhor, um age com o outro. É por isso que eu preciso observar a vida do profeta. É por isso que eu preciso observar a vida daquele homem que vem até a mim para dizer: assim diz o Senhor. Do homem que vem pregando a palavra de Deus. Se condiz para que eu possa me assentar e ouvir o que ele tem a falar comigo. Deus, observe o texto de Apocalipse capítulo 1, que nós acabamos de ler, vai dizer a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu a revelação de Jesus Cristo a João. Primeiro ponto, João vai levar a mensagem. João é o mensageiro. Só que duas coisas acompanham o apóstolo João, esse profeta. A primeira é que ele tem a revelação de Jesus, e o próprio texto deixa bem claro, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João. E no verso 2 ele vai dizer assim, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Observa que João carrega em seus lombos agora dois testemunhos. O primeiro testemunho que ele tem é o de Jesus Cristo, a revelação que ele recebeu de Deus, de Jesus Cristo. A segunda é que ele carregava o testemunho da palavra. João era como se fosse um monumento vivo da palavra de Deus. Eu falei disso na ministração anterior, quando o Espírito me conduziu a levar a mensagem, discernir antes de falar. Eu te aconselho a ouvir essa mensagem. O caráter de Jesus sendo formado dentro do homem, é onde que o homem e Jesus procuram ser uma só pessoa. Foi isso que João tentou dizer quando ele diz assim: olha, você precisa obedecer a minha palavra. Aquele que me ama obedece a minha palavra, e eu virei a ele e morarei dentro dele, e nós seremos uma só pessoa. Deus, que coisa interessante. Irmão, observa agora que as cartas enviadas a 7 igrejas da região da Ásia é uma revelação de Deus para guiar a igreja. A igreja sempre foi guiada na revelação. Talvez você possa estar pensando que eu estou falando a respeito de um profeta aparecer e dizer que teve uma visão, uma revelação, e que a igreja deve ser conduzida conforme ele viu. Não, eu não estou dizendo a respeito disso, simplesmente. Mas eu estou dizendo a respeito da revelação da palavra de Deus. A igreja tem que ser guiada na revelação da palavra. A revelação da palavra. Não é uma interpretação simplesmente da palavra. Alguém diz, vir e pregar e dizer, olha, eu sei que madeira era aquela que Jesus foi pregado. Falar o tamanho dos cravos que foram pregados nas mãos e nos pés de Jesus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando desse conhecimento, dessa sabedoria de pesquisa que o homem pesquisou e conheceu. Não, eu estou falando da revelação da palavra. Para ficar mais nítido e claro, eu vou explicar a respeito do que eu estou falando. Se nós pegarmos o texto do livro de Deuteronômio, no capítulo de número 25, ali no verso 4, nós vamos ver um texto dizendo: não amarre a boca do boi quando ele está trabalhando ali no trigo, debulhando. Observa que coisa interessante, porque quem lê esse texto, e se eu olhar no ponto de vista literal, ele está dizendo, enquanto os bois estão arando ou trabalhando em determinada terra, e ali tem um alimento, e ele quer se alimentar, deixa ele se alimentar. É disso que o texto está falando. E não é fácil de entender. Só que lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 9,
Ali no verso 9 e 10, o apóstolo Paulo vai trazer a revelação dele. A interpretação dele é o seguinte: se alguém me pergunta a respeito do livro de Deuteronômio 25:4, eu vou falar a respeito dos bois que estavam trabalhando e eles sentiam fome e eu tinha que deixar eles se alimentarem. Não podia amarrar a boca dele. Só que o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 9 ao 10, vai trazer não uma interpretação, mas a revelação da palavra e vai dizer: olha, Deus não está falou aquilo para os animais, mas aquilo ele falava para nós que somos obreiros. Olha que coisa tremenda. E eu te pergunto, que escola teológica poderia explicar isso, trazer essa interpretação? Nenhuma. Somente a revelação do Espírito Santo para poder descobrir o que Deus estava falando dentro desse texto, desta palavra. Que coisa interessante, maravilhosa, e eu fico maravilhado com Deus. A igreja precisa voltar à revelação. A igreja precisa voltar à revelação do Espírito Santo. Jesus, ele é um exemplo. E ele mesmo deixou claro ali no livro de João, no capítulo 5, no verso 19, ele diz: olha, o filho não faz nada por si mesmo. O que ele faz é o que ele vê o pai fazer. Ou seja, ele está mostrando ali que tudo que ele fazia era aquilo que o pai mostrava, o pai revelava a ele. Eu não quero saber o quanto você é eloquente, eu não quero saber até que grau de instrução tu chegou, escolaridade, mas eu não quero saber quantas faculdades você tem, eu quero saber se tu tem a revelação do Espírito Santo. Por que que muitas igrejas hoje elas estão enfermas por falta da revelação? Porque permitimos pregadores, supostos profetas, subirem em cima do púlpito para trazer uma interpretação humana, coisa que eles aprenderam com o homem e agora eles repassam para nós, a igreja de Cristo. E as ovelhas ouvem e ficam boquiaberta, impressionada, a igreja fica impressionada com a eloquência do pregador, com a maneira dele falar, as colocações das palavras, tudo no seu devido lugar, mas não é a revelação de Deus. E o pior de tudo é que quando vem aquele que tem a revelação de Deus, então eles apedrejam, eles caluniam, e poucos adotam a palavra verdadeira de Deus, revelada ao profeta, que verdadeiramente quer conduzir a igreja a Cristo. Observa ali no livro de Lucas, no capítulo 13, ali no versículo de número 34, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e que apedreja aqueles que te foram enviados. Observa que todos aqueles que tiveram a revelação de Deus e se levantaram na terra, eles foram apedrejados, caluniados, e uma minoria creram nele. Mas os anos se passaram e o povo viu, puderam ver que de fato eles tinham a revelação de Deus. Observa Martinho Lutero no seu período de vida, quantas pessoas se levantaram contra ele, porque ele teve a revelação de Deus. Quando o povo pensava na justificação por obras, ele tem a revelação. Deus se revela a ele através de um texto bíblico em Romanos. E ele observa que o justo vive pela fé. O justo é justificado pela fé. E ele teve a revelação da justificação pela fé, que já estava na palavra, mas que muitos passavam os olhos e não tiveram aquela revelação. Deus revela a ele. E o que acontece? Os religiosos se levantam. O tempo passa e a igreja começa a se acomodar apenas naquilo que Deus havia dado a Lutero. E Deus continua a procurar um que se entregue, abra o coração a ele e encontra John Wesley. E Deus o utiliza para pregar a santificação. Está me entendendo?
ele teve uma revelação. A revelação da palavra, a revelação de Deus. E eles foram guiados pelo Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que quando um homem é levantado, usado por Deus, porque eles tiveram a revelação da palavra, e eu preciso parar para ouvir este homem. Mas o problema das pessoas é que eles vão até esse homem, e quando este profeta morre, eles ficam apenas com aquilo ali. Mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eles deduzem que toda a revelação da palavra está apenas no conhecimento daquele homem ou daquele profeta, quando não está. Porque aquele era um profeta para aquele tempo, para levantar o povo que estava caído naquele tempo. O problema do povo na época de Lutero era que o povo acreditava na justificação pelas obras. Então Deus dá uma revelação para tirar o povo daquela enganação. Observa que o sermão de Wesley não se adapta ao tempo de Lutero, porque a mensagem revelada para Lutero era para aquele tempo. E nós precisamos hoje ter a revelação de Deus, da palavra, para o nosso tempo. Observa como a igreja tem caminhado por um caminho que não é um caminho agradável aos olhos de Deus. A igreja tem se tornado negócio. O povo que se diz povo de Deus tem pisado, pisoteado em cima das Escrituras, passado por cima e seguido os sentimentos, os próprios sentimentos. Quando a própria Bíblia diz: não se estribe no teu próprio entendimento. A Bíblia diz isso. Mas hoje as pessoas dizem assim: não, eu não vou lhe ouvir, eu não vou dar ouvidos a você. Eu não vou dar ouvido a você, porque eu não senti que isso é certo ou errado que seja. As pessoas hoje são guiadas, elas estão sendo guiadas pela emoção e pelo sentimento. E para elas o pecado é aquilo que elas sente ou deixa de sentir. Abandonaram a fé, a revelação. Pode estar escrito na palavra: não faça, porém se tal pessoa não sentir, então eles pisam em cima da palavra, porque não sentiram que aquilo é pecado, quando a palavra de Deus deixa bem claro que aquilo é pecado. Aquilo é pecado. Eu não estou dizendo para você, para tu encontrar um profeta, de repente tu vai encontrar um profeta por aí, vou avaliar a vida dele. Mas, peraí, tu vai avaliar a vida dele para ver se encontra erros? Ou avaliar a vida dele para ver se ele está em concordância com a palavra? Porque se tu vai atrás de uma igreja, de um homem, para procurar erros, de certo Satanás te dará motivos o suficiente para tu desacreditar, seja no profeta ou seja naquela congregação. Porque eles erram. O homem é falho. O homem é falho. Não se mede o homem de Deus por suas quedas. Porque o homem de Deus também erra. Porém, ele não vive no erro. Nos erra. Quando nós começamos a fazer a leitura, ou quando nós começamos a entender esse lado, observa no livro de Salmos, no capítulo de número 37, que é um salmo que há muitos anos atrás eu vi e tenho observado aquilo. No livro do Salmo 37, ali no verso 23 e 24, Deus vai dizer: os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor, e ainda que caia, não ficará prostrado. Um homem que os passos dele é ordenado pelo Senhor está sujeito a cair. Assim como Davi foi levantado e guiado pelo Espírito Santo, e na sua vida teve quedas. Então, o homem de Deus não é medido por isso. Agora, julgue agora, ou melhor, discerne agora o coração de Davi. Deus, o que estava no coração de Davi? Davi queria levar o povo a Deus. Foi Deus quem disse: achei Davi, homem segundo o meu coração. Observe hoje quer conhecer o profeta? Veja se ele quer unir o povo de Deus e encaminhar o povo a Jesus.
Porque se ele tem a revelação de Jesus, ele vai estar em conformidade com a palavra e ele vai procurar unir o povo de Deus a adorar a Jesus. Não importa se ele é assembleiano, se ele é batista, quadrangular, pentecostal, neopentecostal, não importa se ele é calvinista, se ele é arminiano. Isso tudo é tolice. São discussões que não levam ninguém a nada, apenas a separação. Hoje alguém diz, não, eu sou arminiano, eu sou calvinista, e eles não se combinam. Não, isso não existe. Porque ambos, se estiverem com o coração voltados para Deus e procurando com sinceridade a Deus, Deus irá instruir essa pessoa no caminho que deve andar. Em algum momento da vida deste homem e desta mulher, Deus aparecerá para ele e vai dizer, olha, o teu caminho que tu segue não é o caminho que me agrada. E vai revelar para aquele homem, para aquela mulher, o verdadeiro caminho. Se de fato aquele homem que estava procurando a Deus e de repente de uma forma errada, Deus vai orientar ele. E talvez seja você o profeta para orientar esta pessoa. É por isso que eu digo aos pastores, ministros de uma igreja, aos obreiros, membros, ovelhas, não faça nada que Deus não te mandou fazer. Se Deus não te falou nada, não faça, não dê um passo sequer, se Deus não tiver te dado uma orientação ou uma revelação. Não queira ser um pastor se Deus não te revelou isso, se Deus não te levou a isso. Não queira, não entre, não seja um missionário se Deus não te vocacionou a isso. É por isso que temos tantas pessoas hoje pregando e conduzindo uma multidão à ignorância e ao erro, porque não foram vocacionados, não foram levantados por Deus. E alguns até que têm dons, alguns até que foram chamados, porém eles aceleraram o processo. Quando Deus não estava naquilo, Deus iria capacitá-los, porém eles se auto-intitularam pastores quando ainda não estavam preparados. Mas, meu irmão, não vá pelo teu sentimento. Eu recebi uma revelação de Deus e agora eu vou pregar assim, eu vou abrir uma igreja assim. Deus te mandou? Foi Deus que me mandou. Se foi Deus, tudo bem. Agora, e se não foi Deus? E se isso é do teu coração? É da tua mente? E se não foi Deus que te revelou? Se não foi Deus que te revelou, meu irmão, você está andando em uma linha muito perigosa, muito fina, que a qualquer momento ela pode arrebentar. E isso pode lhe custar a tua salvação e a salvação de muitos que irão te seguir. Porque todos aqueles que se auto-intitulam alguma coisa, sempre tem um grupo para seguir essas pessoas. Se Deus não te chamou, fique na posição que você está. Porque um dia Deus vai requerer conta. Deus vai requerer. Não vá pela direção do povo. Não vá na direção de um homem, que este homem não esteja na direção de Deus. Eu seja guiado por Deus. O povo queria um rei, mas o povo já tinha o profeta Samuel. Mas eles disseram, nós queremos um rei. Agora, observa que não era um desejo de Deus um rei. Mas o povo pediu e Deus deu o desejo do povo. E disse, é isso que o povo quer? Levante o rei. Agora observe que um homem estava ali por nome Saul. Observa que ele começou cheio do Espírito Santo. E o fim da sua vida foi oprimido por um demônio. Meu Deus! Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se está colocando a sua vida onde Deus não lhe mandou, está entrando em uma direção aonde Deus não lhe deu essa direção, há um risco muito grande. Saul começou cheio do Espírito Santo e o fim da sua vida foi ser oprimido por um demônio, a ponto de se lançar sobre a sua própria espada. Irmão, tu pode ser cheio do Espírito Santo, mas quando você toma um caminho que não é orientação nem revelação de Deus,
isso termina em suicídio espiritual, morte espiritual. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Não é isso. Fica na sua posição. Não seja induzido por ministérios de ninguém. Não. Estavam ali aquelas pessoas que receberam os talentos. Um recebeu um, outro 2, outro 5, que seja. Não me lembro agora com perfeição. Mas aquele que recebeu um, talvez ele ficou triste, dizendo, não, eu queria 5, como aquele outro. Me deu apenas um. Mas a capacidade dele era só para aquilo. E ele não fez o que Deus lhe orientou. É um talento, trabalha em cima de um talento, de um talento. Tu é um cooperador da obra. Louvado seja Deus, fique como cooperador. Não seja induzido pelo ministério de ninguém. Olha, aquele homem é muito usado, eu vou fazer que nem ele faz. Eu vou seguir pelo caminho que ele seguiu. Não. Ele tem 5 e você tem 1. Porque quando você luta para ser aquele que tem 5, tu abandona o talento que Deus te deu. Quando tu quer assumir a posição de alguém que você não é, tu abandona aquilo que Deus te deu para lutar por aquilo que Deus não te orientou a ser. E um dia aquele que lhe deu o talento e te deu a revelação, ele vai voltar e vai requerer tudo aquilo que ele te deu. E ele vai perguntar para você, o que tu fizeste com aquilo que eu lhe dei? E tu vai dizer, eu estava ocupado demais, tentando ser aquilo que eu não era. Entrando no terreno que não era meu. Tentando colher aquilo que eu não plantei. O Senhor vai dizer, tu é um servo ruim, infiel. Até o que tu tens será tirado. Saia da emoção. Porque nesse momento que tu ouve, tu pode dizer assim, eu acho que Deus, em sua bondade, não faria um negócio desse comigo. Faria, porque Deus não trabalha com sentimento, e sim com a fé. Ande na revelação da palavra. Irmão, a verdade, quando ela é boa, é fácil de obedecer. Quando ela é agradável, é fácil de obedecer. Mas existem verdades que são desagradáveis, mas eu também tenho que obedecê-las, porque é a verdade. Se a Bíblia diz, passe por aqui, passa por ali, mesmo que tu não sinta que aquilo seja conforme está escrito. Para com esse negócio de interpretação. Ah, mas naquela época, qual a revelação? Qual a revelação de Deus? Qual a revelação? Ande na revelação. Não pise em cima da palavra. Não pise. Não pise. Mas não confunda a palavra de Deus. Existe uma caminhada, meu irmão. Existe uma caminhada. Porque outrora você estava no mundo. E sem precisar fazer nada, sem lei, sem obra, sem nada, Deus te deu a salvação. Só que a sua história não para por aí. Porque uma coisa é ser salvo. Outra coisa é entrar no reino de Deus. Uma coisa é ser salvo e ser justificado. Outra coisa é um processo até a entrada no reino de Deus. Aquele ladrão da cruz, ele não teve um processo de vida. Porque quando ele recebe a Jesus, logo depois ele morre. Então bastou ser justificado ali naquele momento, ele recebeu da salvação. Mas se ele não morre e desce daquela cruz, existe um processo até o arrebatamento ou até a tua entrada aos portões celestiais. Porque quando tu recebe Jesus, tu é salvo. Mas no momento da tua salvação até a tua morte, é um processo. E nesse processo, tu deve seguir a orientação do Espírito. E como o Espírito te orienta? Através da palavra. Da obediência à palavra de Deus. Não separe o Espírito da palavra. Siga a revelação e a orientação de Deus. E tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Viva na revelação de Deus. Mas pastor, eu ainda não tenho essa revelação. Tem. Basta abrir o teu coração. Abrir os seus olhos. Pegar este livro por nome de Bíblia e abrir ele, e ali Deus te revelará.
tentação. Pare de seguir homens. Pare. Os homens se perverteram. Os que se dizem homens de Deus estão seguindo por um caminho tenebroso. Muita mudança, muita modernidade, muita vaidade no meio do povo de Deus. E isso demonstra que este homem, este povo, não está ligado com o céu. Porque quem está ligado com Deus abandona as coisas dessa vida. E eles terão que prestar conta no dia do juízo. A quem eu devo seguir, pastor? Qual pastor eu devo seguir? Tu tem que seguir Jesus. E não se esqueça que o homem de Deus irá trazer uma união. O verdadeiro profeta, ele vai procurar unir o povo de Deus e encaminhar esse povo até Jesus. O foco é o reino. O foco, se tu tem desejo de ter, se o teu desejo aqui na terra é de ter um carro do ano, ter uma igreja moderna, muito bonita, ser reconhecido, se isso é o desejo do teu coração, o reino de Deus ainda não entrou dentro do teu coração. O nosso trabalho é para o reino. Não importa o tamanho da igreja, não importa se eu estou de carro, de moto, se eu estou de bicicleta ou se eu estou a pé. O meu foco é trabalhar para o reino de Deus. Deus os abençoe.